Olá pessoal, Mércia Souza por aqui. Nós vamos dar início à nossa live daqui a pouco. Estou esperando o André da KV Imóveis. Nós temos parceria aí um com o outro, sempre fazendo negócios juntos. Renato está por aí, muito bem, muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Renato, Pamela. Vamos esperar o pessoal ir começando a entrar para o André pedir para entrar também. Nós vamos tentar ter um bate-papo bem à vontade. Vocês podem fazer perguntas sobre o mercado nosso aqui. Tô tentando tirar a sombra aqui, porque a luz tá vindo de um lado só, mas você pode... Deixa eu ver se eu consigo fazer o André entrar aqui. Você consegue solicitar, André? Para eu te adicionar aqui. E um outro corretor também da KV Imóveis, para a gente bater um papo, explicando para todo o público, seja agora quem esteja online, ou nos nossos cortes da live, como você faz para adquirir um imóvel aqui, em Orlando, na Flórida. Deixa eu ver se eu consigo pôr o André aqui. E também tem, se tiver alguém mais, o Renato também pode entrar, Renato, se você quiser, eu posso te mandar um convite e nós batemos um papo juntos com as perguntas básicas a respeito da aquisição do imóvel fora do Brasil, da pessoa estando presente aqui ou não, de como a pessoa pode adquirir um imóvel, para que a gente consiga esclarecer os pontos mais importantes, principais, o passo a passo normal. Vou esperar um pouquinho aqui. O Renato pode escrever aí embaixo, Renato. Se você quer que eu te chamo também. E a gente bate um papo, 2, 3 juntos. Eu, você e o André, um outro corretor que esteja aí disponível, para que a gente consiga esclarecer os pontos importantes. Eu estou vendo que apareceu aqui que, André, você não está conseguindo entrar. Peraí, vou aceitar aqui. I'm seeing other people getting in, but I'm going to speak Portuguese in this live. I'm doing the live today with André in Brazil, so it's going to be Portuguese. Oi, André. Olá, Mércia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, que bom outra vez, né, André? Nós juntos aqui. Que bom, que bom. É sempre bom a gente tá presente aqui, né, com o nosso público brasileiro, trazer mais informações sobre os investimentos aí, né, em Orlando, nessa região, né, que cada vez mais está sendo procurada pelos brasileiros para fazer investimentos e ter retorno financeiro, né? Parabéns, viu, André, que você está tomando a frente aí com a sua imobiliária, com o seu grupo, de ter o interesse de entender como dolarizar patrimônio, ter um imóvel fora do Brasil, porque a Airbnb está no mundo inteiro hoje, e a Disney tem o maior número de aluguéis na Disney através do Airbnb, e são pessoas, os proprietários, a maioria dos proprietários não são residentes na cidade, pelo contrário, nós temos um número enorme, é claro, de americanos que são investidores, mas pessoas do mundo inteiro tem investido aqui. Você disse que um outro corretor seu da tua equipe estaria entrando? Quem É, é? ele deve entrar daqui a pouco, que é o Adriano. Ele deve participar conosco, ele deve daqui a pouco provavelmente estar entrando, tá? Ô, Mércio, eu Tá, acredito que a gente pode ir seguindo e assim que ele conseguir entrar aqui, a gente disponibiliza para ele entrar conosco aqui e poder participar, né? tá certo. Então, talvez inicialmente você tenha perguntas, mas como nós dois já fizemos anteriormente, eu e o André trabalhamos juntos, né? O André tem licença, trabalha com uma imobiliária. Eu sou aqui também uma imobiliária, sou real estate broker, moro aqui há 27 anos e trabalho nessa área de real estate há 20 anos. A minha licença ativa vai fazer 19 anos, mas antes
eu trabalhava como assistente ou mostrando casa, porque nós temos papéis diferentes aqui dentro da imobiliária. Então, assim, aqui o Renato está dizendo que está esperando o Deni entrar. Deni é quem vai entrar conosco? O Dani é nosso parceiro aí também, deve entrar para assistir. Ah, já está aqui online, Ah, está tá aqui. acompanhando a gente aqui. O Deni Legal, tá aqui. Se legal. eles quiserem entrar na live, não tem problema nenhum. Até legal, porque o bate-papo fica mais caloroso e vem mais perguntas. Mas o pessoal pode escrever perguntas ali também. Então, se o Dani quiser entrar, dá um oizinho lá que eu solicito e posso solicitar o Renato também. Mas vamos lá. Então, uma das coisas principais que com certeza o seu trabalho tem sido ao redor disso é que o cliente dolarize patrimônio. Ele tire patrimônio do real e coloca o patrimônio dele em dólar, certo? Esse deve ser um Exato. dos principais objetivos. Mas eu sei que toda vez que um corretor no Brasil ele quer fazer algum tipo de negócio junto conosco aqui, ele vai ter um monte de perguntas como em relação à aquisição do imóvel, né? Como fazer? Pode falar, André, fica livre para fazer as perguntas que você quiser para a gente fazer algo bem mais tranquilo, leve. O pessoal pode escrever ali se tiver alguma pergunta que eu vou responder. Vamos lá. Legal, legal, Mércio. Bom, eu acho que realmente o cenário atualmente é esse, é direcionar o investimento para a dolarização, em que pese o retorno financeiro hoje no Brasil ser maior em percentual, só que os Estados Unidos ele te remunera em dólar, né? Que o dólar hoje está mais valorizado do que o real, a gente sabe disso, então a gente tem tido vários clientes já que tiveram fazendo aportes aí para os Estados Unidos e estão dolarizando e, consequentemente, acabam tendo a iniciativa de procurar investimento em imóvel aí na região e, principalmente, que esses investimentos deem retornos saudáveis para eles, né? Sim. Que eles possam ter algum objetivo, algum retorno. Então, assim, ó, Mércia, hoje o nosso cliente chega para nós, a gente passa para você como que é o atendimento que você faz aí com esse nosso cliente que vai chegar até você, como é que você vai tratar esse atendimento dele, vai procurar entender a necessidade, vai fazer... Como que vai ser esse tratamento com esse cliente, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando um corretor brasileiro está passando um cliente para mim, eu falo com o corretor primeiro, André, como a gente tem feito, qual que é o objetivo principal do cliente? Ele já sabe o que ele quer, ele está perdido, ele não sabe, ele tem algum conhecimento do mercado aqui, já que a mídia está mostrando aí muita coisa, o próprio Instagram tem muita propaganda de imóveis em Orlando. Eu faço esse tipo de pergunta para o corretor. No contato direto, por exemplo, como eu faço aqui, o André passa um cliente para mim e diz: Mércia, esse cliente está interessado em fazer um investimento na área da Disney. A gente bate um papo, corretores, eu corretora, André corretor, ele manda esse contato para mim, eu gravo, e eu estou com um exemplo agora atual muito legal, porque eu gravo o nome do cliente e entre parênteses eu coloco lá André KV Imóveis. Eu já sei da onde que o cliente veio, para que isso assegure quem foi o corretor que mandou esse cliente para mim. Aí eu Certo, faço aquela ponte inicial, né? Você falou com o cliente, com certeza, para compartilhar o telefone dele. E a exato. minha primeira entrevista é: o que, que você tem em mente? O que, que você deseja? Para saber se aquilo é realístico ou não. E aí, uma Uhum, das perguntas cruciais: você vai financiar? Você tem o valor da entrada? Você sabe que você vai ter um custo mais ou menos de 5% do valor do imóvel? Você vai ter de custos com o banco e com o cartório? Então, se um imóvel custa 400 mil, nós vamos estar lá 400 mil dólares, nós sabemos que pelo menos 20 mil dólares, às vezes um pouquinho mais, 22 mil dólares, vai ser os custos de banco e de cartório para poder adquirir esse imóvel, tá? E com 30% de entrada. Com certeza, André, as pessoas ouvem muito que os financiamentos oferecem, os bancos aqui de financiamentos para estrangeiro oferecem com 20%, 25% de entrada. Isso não é a nossa rotina realística, tá? Porque uhum. existem vários critérios para que um imóvel seja aprovado
para aceitar 25%. Uhum. A aprovação mais forte que tem, que o banco vai fazer, ele vai fazer duas avaliações nesse imóvel, quando esse banco está aceitando 25% de entrada. Ele vai fazer uma avaliação quanto que esse imóvel aluga e qual é o valor realmente desse imóvel no mercado. Então ele tem que passar nesses dois crivos aí para poder ser aprovado para 25% de entrada. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que essas perguntas iniciais são 5 itens principais que vão fazer com que a gente vá continuar dando atendimento com esse cliente como classe A, tá? O que é classe A? Não é se ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro, não. A gente não classifica pelo valor de dinheiro. A gente classifica pelo potencial de que essa pessoa está realmente pronta para comprar um imóvel fora do país. Então, o A, ele vai passar por algumas perguntas. Se ele tem visto no passaporte, visto. Se ele tem como provar a residência dele com algum documento onde ele está morando, pode ser a casa dele, tá o título da casa no nome dele, as contas da casa no nome dele. Se ele tem esses 35% de entrada, que eu vou voltar lá no 25 explicando algo importante. Se ele tem esse dinheiro em conta, né, num banco, tá? Se ele vai financiar e quanto que ele está preparado para, se for necessário, ele vir para cá para fazer fechamento, tá? Outra coisa, ele consegue uma referência bancária, ele tem conta num certo tempo num banco para a gente pedir uma carta de referência bancária. Essa carta, nós mesmos damos um exemplo em inglês, com a tradução em português junto, para o banco saber, e o banco vai fazer essa carta de referência do cliente. Esses são itens importantíssimos na aquisição do imóvel, tá? Certo. Essa pergunta, André, se ele está apto a vir para cá, é porque de uns tempos para cá, alguns bancos que financiavam muito para estrangeiro começaram a dificultar esse fechamento online, tá? Por exemplo, Entendi. antigamente, um cliente seu ia fazer o fechamento, que seria recebimento das chaves, assinatura dos papéis, recebimento das chaves. A gente usa o termo fechamento. Eu entrava online junto com a pessoa do cartório e eu traduzia o inglês para o português. Uhum. Hoje, os bancos não aceitam mais isso. Isso é algo recente. Uhum. O banco permite que o cartório contrate uma terceira pessoa para poder traduzir e quem tem que pagar isso é o comprador. Não é uma taxa alta, mas eu posso estar presente, mas eu não posso ser tradutora oficial mais. Por causa de Entendi. conflito, por causa de conflito de interesse, eles estão falando, né? Sim. Então, assim, esse item de 25% de entrada, eu gosto de esclarecer isso, André, porque tem muita, é um termo pesado, mas vou falar o termo português mesmo. Muita mentira relacionada aos 25% e falta de esclarecimento. Quando a casa recebe avaliação de aluguel, essa avaliação de aluguel, ela tem que cobrir o valor da parcela, certo? Só que o banco não considera o 100% de entrada naquela casa. Vamos supor que a parcela é 3 mil. No ano, vai dar 36 mil dólares, certo? De aluguel. Certo. Ela pode ter sido avaliada 40 mil dólares. Só que o banco não considera 100% daquele valor. Ele vai considerar uma porcentagem menor do que aquele valor, por medida de segurança para o banco, porque você sabe que banco não dá ponto sem nó, né? No Eles sempre. Brasil, no Brasil também funciona assim, eles não liberam o total do valor e liberam um percentual visando um caso de uma possível retomada e uma venda mais rápida para recompor o valor financeiro novamente para o caixa do banco, eles precisam ter um lastro de ter um desconto que vai vender isso mais rapidamente, né? Exato, isso é o mesmo critério, e o critério também de que nós estamos lidando com um número de aluguel de turistas na cidade. E que não é Uhum. um número congelado, engessado, é um número que oscila, né? Então, um ano, por exemplo, nós já tivemos em Orlando 83 milhões de turistas. Eu creio, Uhum. se eu não estou enganada, que alguns anos atrás, alguns anos antes de Covid, nós tivemos 86 milhões. Eu tenho que voltar nas estatísticas para confirmar isso. Mas mais recentemente, o último ano foi 78 milhões.
porque é uma oscilação de número de pessoas. Conforme a Uhum. economia está superaquecida, as pessoas têm dinheiro mais para férias, as pessoas no país inteiro ou em partes do mundo que têm mais curiosidade de vir para cá, tem mais dinheiro rodando no mercado, isso aumenta o número de turistas. Orlando não é uma cidade turística que fica vazia. Ela é uma cidade turística que sempre está lotada. Mas já teve anos, assim, exorbitantes de turistas, né? Eu sempre uso o meu próprio exemplo como residente. Raramente, aliás, raramente não, vamos usar o termo correto. Eu nunca fui para parque no mês de julho, por exemplo. Eu não vou para parque no mês de junho, julho, até começo de agosto. Eu nunca fui. Por quê? Porque é extremamente lotado, são meses de férias. Eu não vou para parque na época de Natal, Ano Novo, início de ano. Eu não tenho coragem de fazer isso. Uhum. Eu não vou para parque em passagem do ano. Eu fui quando eu cheguei aqui na Universal Studios, na passagem do ano para ver os fogos, porque é muito bonito. Eu não, assim, é uma experiência para mim, residente, que estou aqui o tempo todo, não dá para repetir. Porque é assim, é muito turista, é muita gente, então eu prefiro ir nas temporadas mais baixas, onde o movimento é menor. E mesmo assim, em temporadas baixas, às vezes o parque está lotado. Então, Sim. isso é que o investidor tem que ter em mente. Nós temos o terceiro convention center maior do país, o convention center está sendo, o centro de convenções de Orlando está sendo ampliado, muitos parques novos sendo construídos, parques aquáticos, parques olímpicos oficiais de esporte está sendo construído em Claremont, perto de um condomínio de aluguel de temporada. Então a cidade ela não para de crescer. E isso é extremamente importante para o investidor, né? Não, claro. E assim, ó, Messi, eu acho que uma grande dúvida do brasileiro é quando ele faz um investimento no Brasil de um imóvel que ele quer retorno, se ele for comprar de uma forma parcelada, ele vai querer que o retorno do aluguel cubra as despesas que ele tem. E mesma coisa, se ele for fazer uma compra à vista, ele também vai querer ter um retorno financeiro disso, que ele está investindo o dinheiro dele, está tendo um retorno. Então, eu pergunto, como é que em Orlando a gente, olhando para esse lado, já que você falou que a gente tem um grande público, aí 78, 80 milhões de turistas aí frequentando, como é que é essa questão você disse que é muito forte a questão de locação por aplicativo, por exemplo, a Airbnb. Como é que é o retorno? Eu vou comprar um imóvel aí com 35% de entrada, vou financiar o restante aí, eu vou ter retorno para pagar esse parcelamento, vou ter retorno para pagar as despesas de manutenção, de condomínio que eu vou ter e tudo mais. Como é que é tudo isso? Explica um pouco para nós também. Então, o que nós fazemos é algo claro, é algo bem transparente. Quando a gente Uhum, pega, eu sempre pego um imóvel e eu vou na própria plataforma do Airbnb e nós vamos ver as diárias de um imóvel daquele, parecido uhum. na mesma região, porque hoje o Airbnb, quando você procura muitos imóveis pelo nome do condomínio, ele mesmo vai lá e joga, porque está escrito em algum local na página do Airbnb, na descrição, as pessoas citam, a gente joga lá que a gente está procurando nessa área, ele vai jogar um imóvel naquela área. Nós pegamos as diárias ali de alta temporada, média temporada, baixa temporada. Fazemos uma média dessa diária para mostrar para o cliente, tá? O básico é muito fácil a gente chegar a uma conclusão junto com o cliente, porque hoje todo mundo tem acesso online na hora de fazer uma reserva de uma casa no Airbnb. O Airbnb Uhum. hoje é o veículo mais usado para fazer bookings, né? Sim. Fazer reservas. Então a gente faz isso junto com o cliente e a gente faz as contas da hipoteca para saber quanto seria essa parcela, a média de água, de luz, a gente faz a planilha certa. A média de água, a média de luz, quanto é o condomínio, tudo isso está online, visível quando a gente manda o imóvel. Esses números, eles vão automaticamente da plataforma nossa de corretor, porque a nossa plataforma de corretor, o nosso tipo de mercado é diferente do seu. Todo imóvel que está à venda, ele é obrigado a ser registrado numa plataforma. Por exemplo, o André está representando um proprietário.
O proprietário fala, André, eu quero vender meu imóvel. Por lei, quando ele assina uma exclusividade com você, você tem que registrar esse imóvel nessa plataforma, tá? Sim. Então, isso também para nós corretores que estamos trabalhando juntos, traz segurança, porque eu tenho acesso à plataforma, eu vou olhar tudo que está naquela área, na média de preço que o meu cliente quer, na média de... tudo, né? O que a gente faz? A gente faz essa matemática de gastos com a matemática do que é média de aluguel. Ah, Mércia, Uhum. mas e aí, como é que se faz então para saber a média de aluguel? É simples. As semanas, quantas semanas no ano a cidade está lotada em alta temporada? Nós vamos por Uhum. aí primeiro, para depois sair picando nos 2 semestres do ano as baixas temporadas e quanto que elas vão alugar em baixas temporadas. Então, nós temos alta temporada. Final de novembro, quando é Thanksgiving, dezembro, janeiro, fevereiro e mais ou menos 1, 2 semanas de março, porque normalmente no mês de março nós temos aquelas semanas de pausa na escola. Então nós estamos falando ali de 4 meses praticamente nesse período, que é a alta temporada, tá? Nós temos aí o quê? 16, 17 semanas aí. Depois nós temos alta temporada todo o nosso verão. A última semana de maio, junho, julho e 2 semanas de agosto. Então, nós já temos aí praticamente 16 semanas também. Para a gente ficar num número mais pé no chão, eu não posso pegar e contar 32 semanas. Eu falo para o meu cliente, vamos pensar em 28, 30 semanas, tá? Se a gente pensa em 30 semanas, a gente está falando de 210 dias de aluguel, certo? Uhum. E a média que nós estamos vendo para o cliente cobrir as despesas da casa fica em 180 e 190 dias do imóvel alugado. Aí Entendi. você fala assim, mas como? Qual imóvel? Qualquer imóvel dentro daquele leque, André, que eu aconselho o cliente a comprar, tá? Uhum. Qual é o leque? É casas a partir de 4 quartos. Nós temos casas na Disney hoje muito chique, enormes, que são de 10 quartos ou 8 quartos. Eu vendo mais 8 quartos. Entre Uhum. 4 e 8 quartos é o que a gente mais vende. As casas de 8 quartos, elas têm alta temporada que elas são alugadas por US$ 1.000. É muito alto o aluguel. São 8 quartos. E assim, as decorações hoje estão extraordinariamente lindas, bem feitas, chique, com quarto temático. E as casas menores de 4 quartos abriga 2 famílias pequenas. Então, Uhum. eu prefiro vender casas nesse leque de 4 a 8 quartos. Ah, mas se você não vende apartamento de 2 quartos, vendo muito. Eu escolho condomínios de apartamentos de 2 e 3 quartos, onde a associação do condomínio é baixa, porque as diárias vão ser bem menores, para que meu cliente não gaste muito com a associação do condomínio, porque todo condomínio tem associação, e aí ele tem um retorno maior. Aí você fala, ah, mas quanto é o retorno do investimento? André, você sempre vai ouvir isso de mim junto com outros corretores nossos aí juntos. A minha preocupação e a preocupação que tem que ser do André é que quando esse cliente faz um aporte financeiro para os Estados Unidos, o imóvel pague a dívida que ele tenha. Porque ele está construindo uma aposentadoria ali, ele está construindo um asset, que a gente chama, um bem financeiro, porque a liquidez de imóvel nos Estados Unidos, na área da Disney, é muito mais rápida do que no Brasil. Então, a minha preocupação primeira é que esse cliente pague esse imóvel, que ele não fique devendo, tirando do bolso para pagar as contas do imóvel. Aí você fala, Mércia, não acontece isso? Acontece. Acontece porque nós não temos poder de quantos turistas vão estar na cidade, concorda? Sim. Então, eu tenho vários exemplos que do primeiro mês que o cliente financiou, ele começou a pagar o financiamento dele e as despesas da casa. E eu tenho exemplos que o cliente não conseguiu isso nos primeiros meses. É algo normal isso acontecer. Uhum. Não, eu acho bem importante isso, né, o Mércia, citar isso, porque a gente também não pode criar uma falsa ilusão para com esses clientes, e eles têm que saber que vai até a engrenagem começar a girar e
imóvel passa a ser conhecido no mercado e ter aquele apelo de ter a procura pelo público ideal, às vezes pode a gente ter demorar um pouquinho aí, mas é algo normal e o retorno vai chegar. Isso Vai. eu acho que é de extrema importância, né? É uma coisa muito interessante que a gente tem visto também. Eu tenho alguns clientes que têm dito o seguinte: poxa, eu vou investir em Miami. Miami é uma cidade belíssima, é uma cidade que tem um apelo muito bacana, muita gente vai para Miami também. Só que outro dia, até a gente falando informalmente aqui com você, você comentou, a gente tem que ter um cuidado que hoje tem muitos condomínios que não permitem alocação através de diária, por aplicativo, e a gente também tem condomínios que as taxas são altas. Então a manutenção vai ser alta, acaba às vezes você tendo uma frustração que ele não vai cobrir o seu custo. Como você mesmo disse, quem vai investir é a pessoa que está colocando aí, ela quer, claro, se ela for para lá, for passear, for viajar, ela vai lá, pode ter eventualmente aonde ficar, mas principalmente ela quer objetivar o retorno financeiro do que ela investiu e não precisar ficar colocando aporte constantemente para manter aquilo, né? Porque ele, senão passa a não ser mais um retorno do investimento, né? E passa a ter Sim, uma despesa, né? sim. Então, esse é um ponto muito importante, André, que você está citando. As características de Orlando e de Miami são duas coisas totalmente diferentes, tá? Uhum. O que eu vejo, por mais que o corretor que está em Miami ele queira provar o contrário, mas o que eu vejo claramente é assim, ó. Você é casado, tem criança, a maioria que vem para cá é um público que é família, que vem com amigos, que tem criança. O adolescente tem filhos. Esse público, ele vai para Miami para um fim de semana, em praia, conhecer alguma ilha e Orlando para parque, para cidades, para os parques florestais que temos muito aqui e principalmente os parques da Disney. Então, a característica de público é bem diferente. E duas coisas importantes, muito importantes. Primeiro, IPTU em Miami é mais alto, a associação do condomínio é mais alta e os imóveis são mais caros. Porque é uma cidade de badalação, é uma cidade famosa no mundo inteiro, né? South Beach é uma praia conhecida, Miami Beach é uma praia conhecida no mundo inteiro. Então, assim, diferente da característica familiar que nós temos em Orlando, o público de Miami é diferente. Mas hoje, o ponto mais perigoso é que não existe associação barata em Miami, tá? Não existe. Associações de prédios em Miami tá 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 dólares por mês. Esse imóvel, para ele ter algum retorno, ou se o proprietário não vai ficar tirando dinheiro do bolso todo mês, todo mês, todo mês, ele tem que alugar de uma forma exorbitante. E muitos condomínios não estão permitindo que os aluguéis sejam feitos em períodos curtos. Então tem que Uhum. alugar 15 dias, tem que alugar 10 dias, ou então tem que alugar meses, 3 meses do ano, um mês inteiro do ano, senão ele não permite que seja alugado. Então isso é um Entendi. risco muito grande, tá certo? Vamos corrigir uma coisa assim, clarificar uma coisa. Não é a cidade inteira. Tem áreas da costa, da praia, que tem muitos condomínios que você vai lá e você consegue alugar fim de semana, como hotel, a parte hotel, tudo tranquilo. Mas só que a manutenção desse imóvel é que é muito mais caro do que a manutenção dos imóveis em Orlando. Hoje, um Uhum. apart hotel pequeno, de 60 metros quadrados, por exemplo, vamos supor, está custando 550, 580 em prédios mais antigos, 600 mil. Você vem para Orlando, você compra uma casa de 5 quartos por 600 mil. Se você for comparar a idade, então, você compra uma casa single, que a gente chama, e não a townhome. Você compra aquela casa individual no terreno por 600 mil, com associação, às vezes, 480, 500 dólares por mês. E esse, a parte hotel em Miami, associação, 1.200 dólares. Então, são gastos diferenciados um do outro, gritantes,
que a gente ensina o cliente e a gente mostra a pesquisa. Agora, quem decide aonde vai comprar é o próprio cliente nosso. Nós mostramos as realidades e o Claro. cliente decide, o dinheiro é dele, ele sabe aonde ele quer pôr o dinheiro dele. A única coisa é que nós temos que clarificar o máximo possível para que esse cliente depois, se ele vê que ele cometeu um erro, ele não venha dizendo que a culpa é do corretor, porque isso acontece constantemente, né? A quem pergunta ali, ó, existe uma valorização anual dos imóveis em Orlando? E se sim, qual o percentual? Então, essa é uma ótima pergunta, Dani. Existe sim, e isso também vai depender do fluxo de turista. Hoje, já há muitos anos, a gente segue estatísticas que depois das contas pagas, no primeiro e segundo ano, esse imóvel, dependendo de quanto é a associação do condomínio, quanto é o IPTU na planilha que a gente faz, ele pode ter uma valorização de 3 a 9% ao ano. Depende de aonde esse imóvel está na faixa ali da Disney, porque não é a cidade inteira que pode ser adquirida. Você não pode adquirir um imóvel no meu condomínio e alugar por temporada. É proibido. Então, os condomínios são especificamente escritos aluguel para short term, que é termo curto. Então, Uhum. depende aonde é. Como funciona a parte de tributação de imposto dos Estados Unidos na aquisição do imóvel? Na hora que você compra o imóvel, o tributo que você vai pagar vai ser essa transferência do dinheiro do Brasil para cá. A gente usa uma corretora, a pessoa faz a entrevista e um cadastro com a corretora, ela vai pagar esse IOF e as taxas que o Brasil determinar, ok? Qual é o tributo que ela vai pagar? É na venda do imóvel no futuro. Inicialmente, quando esse é um tema que a gente pode entrar um pouquinho, explicar para vocês um pouquinho. Inicialmente, a gente pede que esse cliente que vai comprar não compre na pessoa física, ele vai fazer o financiamento na pessoa física, mas ele vai ter o título, né, o registro desse imóvel, ele vai ter numa pessoa jurídica, justamente para ele se proteger, Dani, desse tributo na hora que ele vender esse imóvel, para efeito de tributo e para efeito de sucessão. Duas coisas a gente faz com o cliente nesse processo de compra. Um dos steps que a gente usa é ele vai conversar com o nosso contador brasileiro, que entende do tributo Brasil e Estados Unidos, ou com o nosso advogado tributário aí no Brasil, que sabe a questão tributária americana, ou se ele vai pôr o dinheiro em qualquer outro país. Então, esse advogado no Brasil também dá essa consultoria, trabalha comigo. Ele tem, na minha página, tem alguns vídeos dele. Mas aqui, quem vai abrir a LLC, que seria a limitada, que é uma empresa pequenininha, uma microempresa, para ter um registro desse imóvel nessa empresa. Essa pessoa que faz parte da equipe do meu contador vai explicar, Dani, para o cliente como vai ser o tributo na venda do imóvel e na questão de sucessão, porque se uma pessoa compra na pessoa física, o nome dela fica no título, individualmente. O marido comprou lá para a família e está no nome dele. Se ele vier a falecer, é um transtorno complicado, é difícil. A família tem que entrar em contato com o banco, tem que notificar atestado de óbito, a família tem que se responsabilizar pela hipoteca, o banco não tira o imóvel da pessoa, mas ela tem que se responsabilizar pela hipoteca. Por isso que no inicinho de tudo a gente já faz esse processo. Respondi a pergunta? Tem mais alguma dúvida? Legal, Mércio. Eu acho só para ficar um pouco mais claro aí duas situações. A única, além desse custo da transmissão do valor, teria aquele custo em torno de 5% que você mencionou, que é as taxas de aquisição do imóvel e que são pagas, né? Sim. E ali, só para ficar um pouco mais claro hoje, diante dos parâmetros que vocês têm aí, a gente pode estimar uma média de valorização anual, como o Dani aí nos perguntou, uma média de valorização anual. Eu sei que vai depender muito do imóvel e do que ele tem de retorno, mas a gente tem alguma ideia que pode colocar em nossa mente a respeito disso aí, aproximada? Essa média, ele vai seguir essa montanha russa de mercado entre seller e buyer, e é essa média entre 3 e 9% todo ano. Ah, Quando o legal. mercado, nós estamos no mercado, quando eu falo seller e buyer, porque nós estamos no mercado favorável ao buyer, favorável ao comprador. Porque quando a gente sabe, baseado em juros, nós estamos há muito tempo com juros oscilando
entre 6,25 até 7,25, aí ele cai, daqui a pouco ele sobe há muito tempo. Desde 2022 ele começou a subir, porque o fluxo estava muito grande de movimento no mercado. Aí o que acontece? O nosso Fed, o nosso Banco Central, sobe a taxa de juros para que o consumo caia um pouco. Uhum. Quando o consumo cai, o número de imóveis no mercado, ele sobe, né? E o preço cai também. Se o preço cai, esse proprietário vai ter uma valorização anual menor. Ele chegou a ter 9%, mas ele não vendeu, ele pode cair para 3%, que é o caso da minha casa. Eu estava conversando com um cliente agora, se eu tivesse vendido a minha casa em 2022, eu teria um preço totalmente diferente do que eu tenho hoje, porque em 2022 faltava produto no mercado. Uhum. E Uhum. hoje nós estamos já 13 meses com excesso de produto no mercado. Então, Uhum. se nós estamos com excesso de produto no mercado, eu tenho que abaixar o preço da minha casa, concorda? Com, Entendi. cer com certeza, aí eu já perdi 12%, 13% no valor da minha casa. Mas é aí que a gente direciona o cliente que é hora de vender ou não é hora de vender. Porque a gente faz Uhum. as estatísticas. Mas normalmente na Disney, os imóveis ficam estagnados no valor ou sobem. Eles não têm a tendência de cair, 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 como na área residencial. Porque o nosso Uhum. fluxo residencial é muito maior do que o fluxo na Disney. Né? A cidade é Entendi. muito maior, existe muito mais imóveis, o número de imóveis é muito maior na área residencial do que na área da Disney. Então, assim, essa promessa é difícil, mas a casa sempre tem uma valorização, ainda que seja pequena, mas ela sempre tem uma valorização anualmente. Não, legal. Eu acho que isso é importante. É, e para aqueles que já fizeram a dolarização dos valores, já enviaram valores para os Estados Unidos, que já tem conta em nome de empresa e tudo mais, a gente pode ter uma facilidade nesse processo, Mércia? Eu tenho alguns clientes já que já fizeram aí um processo que já vem de um tempo, que vem analisando o cenário de tempo e tudo mais, e já fizeram o envio de aporte financeiro nos Estados Unidos, inclusive já abertura de empresas aí, então eles já estão com o dinheiro aplicado aí, de repente só querendo, aguardando o momento para fazer o investimento da compra de um bem aí. Então, isso facilitaria ou a gente teria seguiria o mesmo ritmo de quem ainda está com dinheiro no Brasil e tem que aportar isso para o exterior? Facilita um pouco mais quando a pessoa ela tem a empresa aberta aqui, tá? Se ela não Uhum, tem, André, nós vamos iniciar o processo de compra no nome da pessoa física. Mas uhum, imediatamente nesse primeiro período, e tem que ser rápido, 10, 12 dias, até 15 dias, essa pessoa tem que estar com o nome da LLC dela registrado e que o número de documento dessa LLC, que seria um CNPJ, já registrado, para a gente pegar uhum, e transferir esse título para efeito de tributo, para efeito de sucessão, para uhum, essa LLC. Claro que quem já fez isso está muito mais assegurado e o processo é mais rápido, né? Em relação à transferência financeira, é algo muito rápido. 24, 48 horas os aportes financeiros são feitos, porque ele vai fazer um pequeno cadastro com a corretora que a gente indica, uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança nossa, e ele vai uhum. transferir o dinheiro. Então não é algo muito burocrático. Agora a LLC demora um pouquinho. E assim, esclarecendo para quem ouvir essa live ou esclarecendo para quem vai ver os nossos cortes. Você, cliente, que pensa, cliente do André, cliente que pensa em adquirir um imóvel aqui, você vai passar por um processo passo a passo para esclarecer todas as dúvidas. Você vai conversar comigo, você vai conversar com o agente financeiro que vai fazer o financiamento, você vai conversar com o contador e você vai conversar com esse rapaz da empresa de money transfer, de transferência financeira. Primeiro, nós vamos tirar todas essas dúvidas e aí é que nós vamos partir para a escolha de um imóvel. Ninguém, em hipótese nenhuma, vai às cegas em nenhum dos critérios. E também tem uma outra entrevista que alguns clientes pedem para mim,
de um gerente do imóvel, porque todo imóvel vai ter uma empresa gerenciando esse imóvel, limpeza, troca de lâmpada, manutenção, limpeza da piscina. Então, existe aqui muitas empresas que prestam esse tipo de serviço, que seria a empresa de gerenciamento. Então, muitos clientes preferem ir em todas essas entrevistas, conversa comigo, determina o que vai fazer. Aí conversa com o contador, inicia o processo, conversa com a empresa de transferência, conversa com o agente financeiro. As conversas mais importantes é comigo, com o agente financeiro e com o contador. Então, essa pessoa não fica despreparada, André. Ela, em Não, hipótese nenhuma, ela fica despreparada. A única coisa é que essa pessoa que iniciou já o processo, como você falou, vai acelerar mais, vai ser algo mais rápido, a pessoa já está com aquela mentalidade do que ela tem do que ela tem que fazer. não, legal. Acho que foi bem esclarecedor tudo que você passou, né, Mércia? É, eu sei que a gente vai acabar surgindo novas dúvidas e a gente em breve pode aí ter um outro bate-papo, mas eu acho que foi bem esclarecedor, a gente pode explanar algumas situações que a principal dificuldade de quem está aqui no Brasil é realmente entender aí de alguém que está aí, que vive o dia a dia e principalmente que entende do mercado aí da região, né, o mercado imobiliário aí, mercado de investimento da região, para poder passar esse posicionamento aqui para quem está no Brasil e ter esse cenário, né? A gente tem Sim. tido como eu disse lá no início, a gente tem tido cada vez mais pessoas nos procurando em relação a isso, por conta de vários cenários, principalmente o político do Brasil, que tem deixado pessoas mais inseguras e tudo mais. Então, o pessoal tem buscado Estados Unidos, Europa, e tem buscado algumas coisas, mas elas também querem objetivar esse retorno. Então, acho que foi bastante esclarecedor e tenho certeza aí que a gente vai poder passar aí os nossos cortes aí para várias pessoas que têm dúvidas e conforme forem chegando as dúvidas para nós aqui, a gente vai colocando você em contato aí com as pessoas que nos indagarem para a gente poder esclarecer um pouco mais o que for necessário, né, Mércia? E parabéns, André, pela iniciativa, tudo, a tua equipe, porque não é qualquer, não é todo mundo, né, que tem a mentalidade que você está tendo de, há muito tempo já faz tempo, de educar, ensinar o teu cliente a não pôr os ovos numa mesma cesta, que seria somente fazer investimentos no Brasil. Eu acho que é Exato. muito inteligente e é um cuidado que você tem como profissional de trazer para o seu cliente um produto diferente, né? E ensinar isso aí. É seguro, o atendimento é super VIP, é very important person mesmo. Os teus Uhum. clientes vão ser bem atendidos. Na hora que eles. O mais importante é marcar uma entrevista. E eu gosto, e tenho falei com o Renato, e ele passa alguma coisa, falo com a Pamela para passar algum material para o cliente, pelo menos ter uma ideia e visualizar. Mas o ideal é a gente bater um papo, nós três, corretor brasileiro, Mércia e cliente, tá? Então, assim, parabéns pela iniciativa e vamos andar junto. Vamos andar junto. Legal, Mércia. Obrigado até por citar isso, né? A gente aqui, enquanto KV Imóveis, enquanto André, a nossa ideologia é essa, é ser transparente, ético, oferecer algo com muita transparência e segurança para os nossos clientes e investidores. A gente está atuando dentro da legalidade total. Mesmo. Acima de tudo, eu represento, inclusive, o Cresci aqui do nosso estado, eu sou delegado regional aqui da nossa região do Parabéns. Cresci, então a gente busca ser muito correto e da mesma forma a gente busca parceiros. Então, para quem nos assistir, né, a Mércia realmente é uma parceira que tem total confiança, que a gente pode confiar aí de olhos fechados, que segue todos os critérios dentro da legislação dos Estados Unidos também, e que está na mesma linha que a gente trabalha de ser ético, correto e transparente, né? Perfeito, isso mesmo. Tudo na legalidade, muito correto, muito transparente. 100% dos meus clientes se tornam amigos, se tornam próximos
com muito profissionalismo, é claro, porque a gente se torna amigo da pessoa, mas Uhum. sempre com muita ética, muito profissionalismo. Então, assim, é algo seguro para o seu cliente. Sim. Então tá, Mércia, agradeço a todos aí que participaram conosco, né? Agradeço você mais uma vez pela disponibilidade. Em breve aí vamos fazer aí, tirando novas dúvidas aí para esclarecer o pessoal. Desejo aí uma boa noite para você aí, finalzinho Obrigada. de tarde, né? Início de noite. Aqui para a gente já um pouco a noite mais avançada, mas obrigado a todos aí que participaram e conte sempre com a gente aqui. Um grande abraço. Abraço para todos e vocês vêm me visitar, né, André? Você, Dani, Renato, vamos vir me Com visitar, certeza. tá bom? Com certeza. Um Obrigada, grande viu? abraço. Até logo. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.